A gente viu o que aconteceu com o Peninha agora. Só que esse discurso dele é um discurso antigo. Esse discurso dele, que agora descobriram isso. Mas ele sempre teve esse discurso, né? É que existe uma coisa diferente, cara. Existe uma questão que é o seguinte. Primeiro, vou deixar muito claro aqui. Eu já fui meio liberbobo de achar que a liberdade de expressão é um valor supremo e que você poderia ter liberdade de expressão para absolutamente tudo. Isso não é verdade, tá? Isso não é verdade. Eu posso, por exemplo, citar uma coisa clara. Assim, você não pode ter liberdade para ser racista. Claro. Eu não posso ter liberdade para fazer assim, eu vou montar um grupo aqui para matar negro. Não, você não pode fazer isso. A chamada ação. Eu não posso ter liberdade para gritar fogo dentro de um cinema. Ou falar para matarem uma pessoa. Não, essa pessoa, o mundo sem essa pessoa é um mundo melhor. O que é isso? Só que aí existe uma coisa. Existem pessoas no Brasil que elas são autorizadas a falar coisas que nenhum outro pode falar. Eu vou dar um exemplo para você. Se eu falasse, olha, eu acho que o que aconteceu com a Marielle é uma coisa boa e a gente tem que aplicar isso no Peninha, eu tenho certeza absoluta que eu ia ser processado criminalmente e ia me ferrar. Tenho certeza, e eu teria que ser mesmo. Porque não, a morte de uma pessoa por conta de ideologia política, ela não é aceitável. Agora, por que o Peninha pode falar isso? Ele também não deve poder. Eu vou dizer mais, cara. Teve uma menina, que inclusive eu acabei de saber, e eu fiz isso acontecer de verdade. Ela foi, de propósito, ela foi mandada embora do trabalho dela, porque ela pegou o fato do Charlie Kirk, ela mora no meu bairro, ela fez assim, temos que aproveitar o que aconteceu com o Charlie Kirk e fazer isso como Mamãe Falei. Aí ela fez um outro tweet. Gente, eu não sei se vocês entenderam. É como se o Mamãe Falei dos Estados Unidos tivesse tomado um tiro. Entendeu? Ela tá falando isso. Tem um cara do Rio de Janeiro, que tem mais de 100 mil seguidores, que ele tá falando assim, ó... Né? Então é o seguinte, irmão. Temos que fazer isso com o Arthur também. É um cara no comentário fala assim, mano, tem que fazer o quê? Ele, o que eu quero fazer é criminoso. Então eu não posso falar aqui, me chama no direct. Esses caras também não podem fazer isso. Uma das coisas que eu tenho muito medo de ano que vem a gente escalar pra esse lado. Mas tu vai escalar. E eu vou te dizer, eu tenho uma ideia de projeto de lei que a gente tem que fazer. Que aqui no Brasil já é o seguinte... Aquele bolsonarista que invadiu a festa de aniversário do petista e saiu metendo bala. Sim. Nossa. Nesse caso, existe uma complicação, porque é o seguinte, como eles se conheciam, a motivação do crime começa a ficar nebulosa. Ah, tá. Então não foi... Talvez seja, mas é um conjunto de coisas. O que não pode é o seguinte, Vilela. Não justifica. Não. Claro. Deixa eu falar uma coisa. O homicídio de política local ele é diferente de política ideológica. Vamos supor que você é vereador e eu sou prefeito e eu odeio você, se é oposição, mando te matar. Isso é diferente de discurso de direita e esquerda. O que acontece no Brasil, que a gente tá começando a importar isso dos caras dos Estados Unidos, é o seguinte. Eu começo a te desumanizar. Eu começo a falar, você é um fascista, velho. Fascista é só na ponta do fuzil. Você é um nazista, velho. Com nazista não tem diálogo. Aí um doidinho vai lá e te dá uma facada e eu fico de boa, tá errado. Uma ideia que eu tenho de projeto de lei é o seguinte, se você está desumanizando o outro de forma consistente, o Jones Manuel faz isso comigo, né? O Jones Manuel gosta que imita ele. Esse fascista neoliberaloide do caralho de Kiev, esse nazista, ele gosta de me chamar de nazista, de me chamar de fascista, falar comigo não tem diálogo, eu só vou dar na cara, que tem que me matar e não sei o que lá. Este cara, se um dia acontecer alguma coisa comigo, esse cara tem que ser coautor. Esse cara tem que ser coautor. Então é o seguinte, velho. A gente tem que parar de ser bonzinho. Ninguém no Brasil tem mais moral pra falar isso que eu. Fui em diversas manifestações. Falando assim, nunca apanhei ninguém. Se um cara falar, eu não concordo com o Arthur, ele é um trouxa. Fala o que quiser, piada, a questão do Léo Lins, piada e tal. O problema é chamar pra ação. É falar, alguém tem que fazer alguma coisa. Esse cara é nazista, esse cara... Você desumanizar o cara. A partir do momento ou do outro lado também, esse cara é comunista e como ele é comunista, todo comunista tem que morrer. Exatamente, também tá não errado. Pode fazer isso. Eu vou te dizer uma coisa, as pessoas até fazem, mas tem que proibir o comunismo. Existe um desafio nisso, porque até eu aprendi isso agora. A Igreja Católica, né, quis proibir o comunismo, eles encontraram um desafio prático. O que é você proibir o comunismo? O que é você identificar um comunista pra você excomungar ele? É ele ter feito parte do Partido Comunista? Ele ter falado há 10 anos atrás que ele gostava? Ele falar... É muito difícil você falar assim, então vamos proibir o comunismo. Não, eu nem acho que isso deve ser feito. Mas o discurso que hoje os comunistas usam de desumanizar o adversário, chamando ele de fascista, chamando ele de nazista, falando que o mundo é um lugar melhor sem essas pessoas, é um discurso de chamamento à ação de pessoas retardadas loucas que vão pra rua fazer merda. A gente teve, literalmente, 2 coletores da missão que sofreram uma tentativa de homicídio por conta de caras da UP, aqueles vagabundos, que foram com soco inglês e faca matar eles na Paulista, mano. A sorte que tinha um policial lá. Os caras foram matar os coletores. Tinha um cara com uma faca Isso é outro dia. Com uma faca na mochila procurando a Amanda. E aí acharam ele e falaram assim, ele assumiu. Vim aqui pra matar a Amanda. A casa da Amanda foi completamente depredada.
E escreveram lá fascista, não sei o que lá. Disso. Então, esse tipo de discurso está gerando E ainda foi aplaudido por muita gente. Exatamente. Por isso que eu tô falando. E tem que começar a gerar consequência para eles. Não teve gente também que falou sobre a Tabata, que tinha que apanhar, que ela tinha... Não, isso não... Teve isso. Que Da Tabata eu não sei não, velho. Da Tabata teve. Que ela tinha que apanhar? É Não, lembrei. Isso aí foi o Zé Dirceu. Não. O Zé Dirceu não, desculpa. Zé de Abreu. Zé de Abreu. É o ator lá. É, ele ator da falou Globo. que pra mim isso Ele aí retweetou, eu quero alguém saber se a falou- mulher tem que ter tomar soco na cara e falar uma parada assim. O cara tem que se fuder, um cara desse. Cara, não pode fazer isso, velho. Aí já não é liberdade de expressão. E só outra coisa, complementando o que você falou da Marielle, não sei o que lá. Olha só que coisa. Hoje, esta esquerda, tá? Que tá votando não, né? Na PEC, falando, é a PEC da bandidagem, a gente é contra crime, não sei o que lá. Eu tô falando de todos esses caras aí, o Luiz Erondina, Maria do Rosário, Paulo Pimenta, Rui Falcão, Sâmia Bonfim, Vicentinho, que debati com ele aqui, inclusive, Jandira Fegali. Esses caras todos, eles votaram contra, tá? Contra o PL 1112 de 2023 de enrijecimento da progressão de regime. Eles votaram contra o 3976 de 2020, que era castração química para estuprador reincidente. O Boulos também votou contra. O 3780 de 2023, que era aumento de pena para roubo furto. Eles também votaram contra o veto das saidinhas do Lula, que acabava com saidinha, passou a lei, o Lula vetou, e aí foi derrubar o veto, e esses caras votaram contra a derrubada do veto. Então, essa esquerda, que é a favor sim de criminalidade, porque tá aqui, ó. Esses caras votaram contra tudo isso, né? Esses caras hoje estão podendo arrotar que eles são contra a corrupção, a favor de soberania, a favor de que corrupto se ferre, tá? Por conta de um vacilo, tá? Das pessoas que continuam acreditando em traidor para representar o que você chama de direita. Pelo amor de Deus, cara. E só voltando um ponto sobre a questão do Charlie Kirk aí, da liberdade de expressão também, eu acho que a gente por muito tempo acreditou que uma sociedade ela tem que ter sempre a liberdade de colidir suas ideias. Sim. Isso foi algo que eu particularmente sempre defendi. Léo Lins, super injustiça de estar ali no palco fazendo uma piada pra quem quer ouvir a piada dele. E aí o argumento que muita gente tinha era justamente de sair dali de dentro uma pessoa para cometer um determinado crime, né? Quando acontece esse negócio do Charlie Kirk, a primeira coisa que eu esperava que aconteceria seria uma grande movimentação de pessoas falando assim, gente, vamos diminuir os ânimos aí, porque a gente tá começando a se matar. Só que o que eu vi foi muita gente aplaudindo o que foi feito. Então isso pra mim é um sintoma de uma sociedade que tá doente. É a sociedade que, tipo, contra aquele cara que eu discordo politicamente, tudo vale. A vida dele já não vale pra mim, porque esse cara nem ser humano é. E aí isso, cara, pra mim, que sempre me identifiquei muito mais com o libertarianismo, sabe? Com a liberdade de ideias, pra mim isso foi um conflito interno muito grande. Porque eu penso, se você começar a entregar na mão do Estado o controle de o que é discurso que pode, o que é discurso que não pode, e aí eu vou te falar, os discursos que mais têm a capacidade de mudar uma sociedade são aqueles discursos que machucam, são aqueles discursos que são diferentes do que todo mundo acredita. Se você pega Revolução Francesa lá, sempre, as pessoas que viviam ali na França do século XVIII, o pessoal tinha uma ideia na cabeça, que é monarquia é o que sempre existiu e o que sempre vai existir, sabe? Tipo, e aí, por acaso, uns caras transgressores lá do iluminismo ressuscitaram uma ideia romana antiga, do Império Romano lá, e fala, se pá, a gente tem que começar a questionar esses caras. Isso aí criou uma das revoluções mais sangrentas da nossa história. Por quê? Porque eram ideias colidindo para conflitar com aquilo que todo mundo achava que era o normal. Não, sempre foi assim e vai continuar sendo assim. Então, qual é o meu argumento? A gente precisa sempre ter liberdade de falar aquilo que incomoda o governante. Sempre tem que ter essa liberdade. Agora, qual é o limite disso? Porque até um pouco tempo atrás, pra mim, não tinha nenhum limite. Você tá fazendo sua arte, beleza. Agora, se a pessoa tá batendo palma, tá dizendo, o mundo sem o Arthur, falem comigo no privado, por exemplo, e essa pessoa tá conseguindo, de fato, ter um apoio popular em cima dela, pra mim isso aqui é um caminho direto pra barbárie, sabe? Então, isso aí que eu acho extremamente perigoso. E aí, se você também concorda com a ideia de que, tipo, a liberdade de expressão, ela é um fator que faz uma sociedade evoluir, eu acho que tá na hora da gente repensar de alguma forma isso. Eu não tenho opinião formada, mas pra mim foi um choque, sabe, assim, o que aconteceu. Sim. Fale, Homer. O Gustavo Konieczniak, ele mandou aqui, ó. Nossa! Você é meu amigo das nossas amigas ucranianas? Vai mandar um de carona. É leste europeu, hein? Vocês acreditam que preservando a ética, regulamentar as redes sociais seria eficiente para combater a manipulação popular? Esse é um assunto que Espinhoso. merece um programa só sobre isso. O lance é o seguinte, velho. Existe um problema
no seguinte sentido. Vamos lá, a regulação de rede funciona assim. Você pega lá, sei lá, início dos anos 2000, né? Aliás, segunda metade da primeira década dos anos 2000, né? 2007, 2006, 2008, começaram a surgir os princípios de Santa Clara. O que são princípios de Santa Clara? Esses caras entenderam que a rede social ela ia ter um poder gigantesco e você precisava regular a rede no sentido de proteger o usuário da plataforma. Então, por exemplo, um dos absurdos que acontece no Brasil, aconteceu comigo. Tô fazendo uma live do Ciro Gomes, de repente a Globo vai lá manualmente e tira minha live do ar. Pô, como assim? Aí eu recorro, depois de 90 dias realmente eu não cometi nenhum problema. Só que eu fiquei sem o meu conteúdo e eu não tive nem direito de resposta. Você precisa de leis para que eu, enquanto usuário, me proteja da plataforma. Isso foi estipulado nos princípios de Santa Clara. Isso em 2012 redundou aqui no Brasil no Marco Civil da Internet, que é uma coisa muito boa. Foi do governo Dilma, mas a oposição na época falou, o projeto está bom, todo mundo quis participar e teve o Marco Civil da Internet, que resumidamente diz o seguinte: tudo que é crime no ambiente real é crime no ambiente virtual. Se eu sou um racista na internet, é como se eu fosse um racista na vida real. É a mesma coisa, ele equipara as coisas. Em 2016 você teve a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Então, se eu te dou meu dado, você não pode vender, você não pode fazer nada com ele sem minha autorização. Tá tudo certo. E agora, nós temos um problemão, cara. Nós temos, e eu vim debater aqui no Vilela com o relator do projeto 2630, o Orlando Silva, que esses caras querem regulamentar a rede social para acabar com o que é mentira. O problema é, quem é que define o que é mentira? E aí, tecnicamente, o que é regulação de redes? Para eu tirar um conteúdo do ar, hoje, no Brasil, você precisa do judicious notice, você precisa de uma notificação judicial. Preciso que a justiça entenda que aquele conteúdo tem que sair do ar. Se aquele conteúdo não sair do ar, passa a ser também responsabilidade da plataforma. A regulação de redes inteira, ela se baseia em tirar a notificação judicial e substituir pelo quê? Aí é que está o problema. O mundo ainda não respondeu essa pergunta. Porque vamos pegar, por exemplo, na Alemanha, esses caras andaram com isso, tiraram a notificação judicial e deixaram só a notificação. Na Alemanha, você tem uma cultura muito diferente do Brasil. Eles usam muito menos rede social. Deu errado, eles cortaram, eles voltaram atrás na regulação. Aqui no Brasil, o Orlando queria criar um órgão do governo para dizer o que era verdade e o que era mentira. O Ministério da Verdade. Pegou mal, cortou. Aí eu perguntei para ele, eu perguntei no meu debate que eu fiz lá do 20 contra 1, uma coisa que ninguém consegue responder. Se você vai tirar a notificação judicial, qual vai ser a notificação que vai valer? É a notificação de um grupo de pessoas? Qual é o número? É de uma instituição? Que instituição? É a OAB? É a Universidade Brasileira? A Polícia Federal? Que instituição vai fazer isso? Não, o que é? Ninguém consegue responder isso. Então, quando a gente fala de regulação de redes, amigo, é óbvio que coisas que são muito patentes que são erradas, pedofilia, violência, tortura, racismo, nazismo, isso tem que sair rápido. Isso, a inteligência artificial das plataformas, ainda de maneira falha, tenta fazer. O problema é quando você cria conceitos subjetivos. Por exemplo, você não pode usar a internet para promover golpe de Estado, abolição do Estado. Tá, o que é golpe de Estado? Se eu falar assim, o impeachment da Dilma não foi golpe. Isso é uma afronta. Se eu falar, o impeachment da Dilma foi golpe. Você começa a cair, por exemplo, injúria. Aqui no Brasil tem a figura da injúria, que ela é subjetiva. Por exemplo, fake news. O que é fake news? O Lula mentir que você tem milhões de crianças que ele tirou da fome, isso é uma fake news? Então, você começa a cair em subjetividades que hoje não tem solução. Então, o que eu diria para você é o seguinte, a regra tem que ser regulamentada no sentido de proteger o usuário da plataforma. Agora, você começar a falar o que é mentira, o que é verdade, começa a ficar perigoso. Eu acho que a primeira coisa que tem que fazer é todo mundo ter CPF e saber quem é que tá atrás daquele perfil falso lá, ou aquele avatar de anime. Eu acho uma boa, É? Você quer ver outra? É polêmica essa daqui. O quê? Eu acho que crianças abaixo de 15 anos não podem ter conta na internet se não for vinculado ao CPF de um adulto. Porra. Não sei a idade, mas eu concordo. 15, 14, Porque assim, sei. como é que pode um moleque de 11 anos de idade entrar na internet, ter acesso crime ao Ítalo Santos? Pois é. Não, é algo a se pensar, assim. Gostou do vídeo? Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal Inevitável Cortes, deixe o like, comente abaixo o que achou, vire membro do canal por apenas R$ 3,99 e tenha acesso a benefícios exclusivos. Te vejo no próximo vídeo.